Olá, almas curiosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ludmila e vim trazer mais um relato aqui no canal Atrás dos Relatos. Caso você goste desse tipo de conteúdo e do relato, peço para você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, tá, gente? Caso você queira que eu traga também o seu relato, sua história aqui pro canal, vou deixar aqui na descrição, tá, do vídeo, o e-mail para você estar enviando o seu relato e eu vim trazer aqui contar para todo mundo, tá? Então vamos lá pro relato. Bom, gente, o relato se chama A Troca de Cabeça, Vozes que Não São Minhas. Então vamos lá? Meu nome é André por enquanto, mas já aviso que os nomes aqui não são exatamente os reais. Alguns já foram trocados por motivo que você vai entender no decorrer da história. O que vou contar aconteceu entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas começou bem antes, numa cidade pequena no interior de Minas, chamada Paraopeba, onde nasci. Eu cresci em uma família aparentemente normal. Meus pais, João Batista e Maria Helena, eram pessoas simples e trabalhadores. Eu tinha uma irmã mais nova, Carolina, e sempre fui o filho que carregava os segredos que não podia contar. Porque desde pequeno eu já via e ouvia coisas que não pertenciam a mim, vozes que falavam comigo e lembranças que não eram minhas, e também até sonhos que pareciam ter memórias roubadas. A primeira vez que eu ouvi falar na troca de cabeça foi numa visita da minha tia-avó, Dona Ritinha, uma mulher rezadeira de Belo Horizonte. Ela chegou em casa certa noite e me olhou como se já soubesse o que acontecia comigo, e sem rodeios me disse: "Esse menino não é só ele, já tem gente andando dentro da cabeça dele também." Naquele dia minha vida mudou. Quando eu me mudei para São Paulo aos 19 anos, tentei escapar daquela história estranha da minha família. Achei que estava livre. Consegui meu primeiro emprego numa gráfica na Mooca. Assim que fala, Mooca? Aluguei um quarto simples em uma pensão perto do Brás e comecei a viver como qualquer jovem sonhando em crescer na vida. Mas não demorou muito para as vozes voltarem. Elas não eram apenas sussurros, eram memórias inteiras de pessoas que eu não conhecia, mas que falavam comigo como se estivessem ligados por um pacto invisível. Uma dessas vozes se apresentou como Marcelo, um rapaz do Rio de Janeiro que dizia ter sido assassinado em 2004, em Nova Iguaçu. Ele falava comigo à noite e muitas vezes, quando eu acordava, meu corpo não parecia o meu. Eu olhava no espelho e jurava que o reflexo me observava com os olhos diferentes, mais profundos e sombrios. Aos poucos, fui entendendo o que era a tal troca de cabeça. Não era só uma lenda, era um pacto antigo feito em rituais de famílias, onde pessoas trocavam suas consciências e suas essências, como se fosse possível empurrar uma alma para dentro de outra. E eu, sem escolher, era fruto disso. No final de 2016, conheci Daniela, uma mulher de Osasco, que mudou completamente minha vida. Ela acreditava em mim, mesmo quando eu dizia coisas absurdas, como lembrar datas, endereços e situações de pessoas que nunca tinha visto na vida. Ela me acompanhou em várias sessões espirituais em casas de umbandas e até em terreiros no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Em todos os lugares, os médiuns falavam sempre a mesma coisa. André, você não está sozinho. Tem mais alguém dentro da sua cabeça. Mas a pior revelação veio em 2018, quando um pai de santo chamado Seu Arlindo em Madureira me disse que a troca não era só espiritual. Ela estava amarrada por laços de sangue, herdada de gerações e gerações. Meu avô paterno, que eu nunca conheci, tinha feito um pacto em 1947, entregando a cabeça dos descendentes homens em troca de poder e sobrevivência. A cada geração, uma nova cabeça era empurrada para dentro do herdeiro e eu era o escolhido.
foi quando eu comecei a perder o controle. Já havia dias em que eu não lembrava do que tinha feito. Daniela dizia que eu falava com outras vozes, que meu olhar mudava e que eu ficava agressivo e frio. Certa vez acordei em Copacabana, sem saber como tinha chegado lá, com mensagens no meu celular de pessoas que me chamavam de Marcelo. Sim, aquele mesmo Marcelo que dizia ter sido assassinado em Nova Iguaçu. As linhas começaram a se embaralhar. Eu era o André, mas também era o Marcelo. Em alguns momentos eu jurava ser um homem mais velho chamado Antônio, que lembrava de uma infância em Juiz de Fora nos anos 60. Era como se várias vidas, várias consciências brilhassem dentro da minha mente, para assim assumir o comando. Minha família não acreditava. Achava que eu estava ficando louco. Mas quando minha irmã Carolina veio me visitar em São Paulo em 2019, ela saiu chorando depois de uma noite em que eu chamei de irmãzinha, como nos tempos da fazenda em Paraopeba, quando ela ainda brincava de boneca de pano. Ela ficou pálida. Eu nunca morei em fazenda, mas meu bisavô sim. E Carolina disse que aquela fala era idêntica ao que a nossa avó descrevia do irmão dela, morto antes mesmo de eu nascer. A verdade é que a troca de cabeça não me deu escolha. Eu carrego dentro de mim histórias que não são minhas, dores que não vivi e mortes que não presenciei. E cada vez mais sinto que minha própria identidade vai se apagando. Hoje eu escrevo esse relato dentro de um quarto em São Gonçalo, no Rio, onde estou escondido, e Daniela me deixou já há uns 2 anos, depois que acordei com sangue nas mãos e eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Desde então vivo assim, isolado e fugindo não apenas das pessoas, mas de mim mesma. Gente, calma aí, acho que tem mais alguma coisa aqui que ele botou. Aí ele colocou assim, ó: e se você está ouvindo isso agora, saiba, a troca não é só uma lenda. Alguém em algum lugar pode estar carregando a sua cabeça. E assim termina o relato, gente. Nossa, gente, tipo assim, esse relato é muito diferente do que eu tô acostumada a ouvir. Porque pra mim, normalmente, troca de cabeça, você tem que levar a pessoa com a outra pra fazer essa troca, né? Apesar que ali também envolve sangue e tudo mais, sendo que ele não tinha nascido ainda, né? Então essa troca aconteceu muito antes dele nascer. Nossa, que loucura! Será que não tem como desfazer dessa troca, ficar livre disso, né? Mesmo que o seu avô, seu bisavô, né, fez essa troca de cabeça antes de você nascer, possa ser que você consiga desfazer, né? Mas, enfim. Gente, esse é o relato. Agradeço a vocês por estarem enviando o relato de vocês, tá? Agradeço também por você que tá aí do outro lado da telinha assistindo os relatos até o final e tá compartilhando, curtindo, comentando, tá bom, gente? Então é isso, gente. Então um beijo, fique com Deus, tá? E até o próximo relato. E não esqueça de enviar o relato de vocês aqui na descrição, tá? Para caso você aparecer no próximo vídeo.